Alô, galera, saiba o que ainda está impedindo a contratação do volante Thiago Maia pelo Santos. Não é mais uma questão entre o Santos e o Internacional, que detém os direitos federativos do atleta. O problema agora é entre o Santos e o jogador. Vou explicar essa história direito para vocês. E, claro, vou falar também sobre o jogo importantíssimo deste domingo, diante do Água Santa, na Vila Belmiro. O Santos precisa vencer de qualquer jeito. Neste sábado, com os resultados, os primeiros resultados da rodada, o Santos vai dormir, vai passar a noite na lanterna do Grupo B. Por outro lado, se vencer o Água Santa, pode até assumir a liderança da chave. Vou explicar essa história para vocês também. E, claro, vou mostrar, como sempre faço aqui, a lista completa dos jogadores relacionados para essa partida em primeira mão para vocês. Beleza? Tudo isso depois da vinheta, fique ligado. Essa história do Thiago Maia com o Santos já virou uma novela, hein? Será que vem? Será que não vem? Bom, vou deixar vocês aqui a par das informações e vocês vão tirar as suas próprias conclusões, beleza? Mas antes, claro, peço para você deixar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se inscrever no canal. Tudo isso é muito importante, você sabe, para a gente continuar crescendo por aqui. Rumo aos 60 mil inscritos. Isso aí, hein? E sendo inscrito aqui do canal, além de ficar por dentro de tudo que acontece no Santos, você concorre a camisas oficiais do clube, sempre com patrocínio da loja A Esportiva, a loja de material esportivo mais completa do estado de São Paulo. Só aqui na Baixada Santista são 3 endereços. A loja principal fica aqui no Praia Mar Shopping, o maior shopping de Santos. Tem também a Esportiva no centro de Santos, na rua Frei Gaspar 6769. E também tem a Esportiva lá em São Vicente, no Brisamar Shopping. Beleza? E para quem é do ABC, tem a Esportiva lá no Shopping ABC em Santo André e também no Shopping Metrópole em São Bernardo do Campo. Você que é de Taubaté, na região do Vale do Paraíba, pode encontrar a Esportiva também lá no Taubaté Shopping. É isso aí, gente. Vamos falar com mais detalhes agora da situação do Thiago Maia, vai ser o primeiro assunto desse vídeo. Bom, eu tenho dito para vocês que o Internacional ele tem confessado a jornalista dos bastidores que já aceitou a proposta do Santos. Isso já faz algumas semanas. Porém, o Santos não conclui o negócio. O Santos fez a proposta, ela foi aceita pelo Internacional, o Santos vai assumir a dívida, assumiria, né, a dívida de 4 milhões de euros com o Flamengo. O Internacional ainda receberia um valor que poderia chegar a 2 milhões e meio. Isso tudo já estava acordado com a diretoria do Clube Gaúcho, porém o Santos não concluiu o negócio. Eu tenho dito isso para vocês. E aí hoje, neste domingo, eu apurei que tem um outro problema rolando. O Santos tem uma dívida com o Thiago Maia. O Thiago Maia, quando deixou o Santos em 2017 para ir para o futebol francês, lá para o Lille, da França, ele teria que receber, de acordo com os advogados do jogador, ele teria que receber 30% do valor da transferência, porque ele detinha 30%, né? O jogador detinha 30% dos seus direitos econômicos. O Santos vendeu ele para o Lille por cerca de 14 milhões de euros à época, porém não repassou a parte do jogador. E aí o jogador entrou na justiça, esse processo já está demorando desde aquela época, está para estourar, e a ideia do Santos é aproveitar essa contratação, esse possível retorno do Thiago Maia ao clube, para resolver de vez essa questão da dívida com o jogador de forma amigável, tirar da justiça, já que esse processo está no final e o Santos deve perder o processo. Então o Santos queria aproveitar essa volta do Thiago Maia para poder entrar num acordo com o jogador. Isso já estava mais ou menos amarrado, porém agora, quando o Santos se entendeu com o Internacional, foi finalizar o acordo com o Thiago Maia para parcelar o valor, né, que deveria pagar ao Thiago Maia desde 2017. Claro, o Santos queria um desconto, queria fazer um parcelamento, juntar esse parcelamento com o salário que seria pago ao jogador a partir de agora, mas
eles ainda não estão se entendendo. O negócio, pelo que eu apurei, está esbarrando nisso, está esbarrando nessa situação, nesse litígio que houve entre o Thiago Maia e o Santos na saída dele em 2017. Havia uma perspectiva positiva no começo da negociação agora, né, entre Santos Internacional e o Thiago Maia, de que esse acordo aconteceria com certa facilidade, mas na hora de fechar o acordo com o jogador, da parte do jogador, algo não está sendo bem resolvido e o Santos está aí prestes a desistir da contratação. Não desistiu ainda, existe ainda essa possibilidade, mas eu diria que está mais distante. Tanto que o Thiago Maia, que havia ficado de fora da última partida do Internacional justamente por essa negociação com o Santos, desta vez foi relacionado para o jogo deste sábado, vitória do Internacional por 2-0 sobre o Monson lá pelo Campeonato Gaúcho. Já é um sinal de que nem mais a própria diretoria do Internacional está acreditando nesse negócio. O jogador foi relacionado, ficou no banco e entrou ainda no segundo tempo. Então, gente, neste momento, o que eu posso dizer para vocês é que a situação está bem emperrada. O problema hoje principal é entre o Santos e o jogador, não mais entre o Santos e o Internacional. E eu diria para vocês que, neste momento, Thiago Maia está mais distante do Santos. Vamos falar agora do jogo importantíssimo do Santos neste domingo contra o Água Santa. O Santos precisa vencer de qualquer jeito, com os resultados deste sábado. Jogaram Portuguesa, Portuguesa enfrentou o Corinthians, enquanto que o Bragantino recebeu o Noroeste. O Bragantino, que era o lanterna do grupo, venceu a partida, venceu por 2-1, chegou a 11 pontos. A mesma pontuação do líder Guarani, a mesma pontuação também da Portuguesa. Neste momento, pelos critérios de desempate, está em segundo lugar no grupo. Isso fez com que o Santos perdesse mais uma posição. E neste sábado, por enquanto, até jogar amanhã, o Santos ocupa a lanterna do grupo B com apenas 9 pontos. Vou mostrar para vocês agora como é que está a situação desse grupo B, que é um dos mais equilibrados e equilibrados por baixo, né? A média de pontuação desse grupo é baixa. Como eu disse, o Guarani, que também joga neste domingo, a exemplo do Santos, tem 11 pontos contra 11 pontos do Bragantino. O Guarani está à frente pelos critérios de desempate, a Portuguesa é a terceira também com 11 pontos, o Santos é o único que tem 9, mas Santos e Guarani ainda vão jogar nesta rodada. Embora a situação pareça aí dramática, né? Aparentemente o Santos vai dormir na lanterna do grupo, o Santos ainda pode terminar esta rodada na liderança do grupo. O que precisa acontecer para isso? O Santos precisa vencer o Água Santa neste domingo na Vila Belmiro e torcer por um tropeço do Guarani lá em São Bernardo. O jogo acontece em São Bernardo, fora de casa. Se o Guarani perder e o Santos vencer, o Santos assume a liderança de forma automática. Se o Guarani empatar, o Santos pode ficar em primeiro ou segundo lugar, e aí vai depender do saldo de gols. Para superar o Guarani, o Santos tem que vencer por pelo menos 3 gols de diferença. Tem que fazer 3 gols a mais do que o Guarani. Essa é a diferença entre um clube e outro. Neste momento, o Guarani tem saldo de 1 gol contra saldo negativo de 2 do Santos. Então, hoje, o Guarani também venceria nos critérios de desempate, se tivessem empatados em pontos. Mas, é claro, os dois times vão jogar ainda neste domingo e a situação pode mudar. Então, a situação do Santos é essa. O importante é o Santos vencer o seu jogo, porque vencendo, pula no mínimo para o segundo lugar do grupo, porque aí supera tanto o Bragantino quanto a Portuguesa, porque passaria em número de pontos. O Santos tem 9 pontos, chegaria a 12 com o mesmo número de jogos. Poderia ficar atrás apenas do Guarani. Beleza? E como é que está o Santos? Como é que o Santos vai para essa partida? Santos que treinou no CT Repelé neste sábado, treino meio que tumultuado pela torcida. A torcida fez protesto do lado de fora do CT, jogou rojões lá para o gramado, o treino foi interrompido, 2 representantes da torcida, que é uma das torcidas uniformizadas do Santos, estiveram dentro do CT para conversar com os jogadores. Enfim, treino bastante tumultuado. Isso aumenta ainda mais a pressão para cima do técnico Pedro Caixinha, que também está pressionado internamente
e deve mudar a equipe, deve mudar algumas decisões que vem tomando justamente por conta dessa pressão. Isso certamente vai influenciar na escalação deste domingo. E qual é o time provável, então, do Santos para essa partida? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês em primeira mão a lista completa dos jogadores relacionados. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Foram 23 jogadores convocados para esse jogo. Goleiros, Gabriel Brazão e João Paulo, apenas 2 goleiros, como ele faz sempre em jogos da Vila Belmiro. Laterais, Sherman, Léo Godoy, Escobar, Vinícius Lira e Kevson. Zagueiros, Gil, Zé Ivaldo, Luizão e João Basso. Luan Pérez está suspenso e também não jogaria porque ele sofreu uma pancada no pé. Seria preservado para essa partida, mas já está suspenso de qualquer forma. Volantes, Rincon, Diego Pituca e João Schmidt. Meias, Neymar, Gabriel Bontempo e Tassiano. Atacantes, Tiquinho, Guilherme, Soteldo, Miguelito, Luca Meireles e Matheus Xavier. Essa é a lista dos jogadores convocados para essa partida deste domingo. E o time provável, Wagner? Qual vai ser o time provável? Bom, o técnico Pedro Caixinha, como sempre, faz muito mistério em relação à escalação dos titulares. Os jogadores ficam sabendo da escalação pouco tempo antes da partida. Então, é apenas um time provável. Agora, de acordo com as informações que a gente colhe nos bastidores, dá para ter uma ideia da escalação e eu vou mostrar ela aqui para vocês. Gabriel Brazão, esse titular absoluto. Sherman deve voltar à lateral direita, porque Léo Godoy foi muito mal no clássico contra o Corinthians, já vem perdendo espaço no time. Zé Ivaldo titularíssimo. Gil deve ser o substituto do Luan Pérez, já que João Basso também foi muito mal no clássico contra o Corinthians no meio da semana, deve ficar no banco, e eu diria que João Basso dificilmente voltará a ser titular dessa equipe. Escobar volta a ser o lateral esquerdo, o Santos de novo com uma linha de 4, e aí no meio de campo a novidade pode ser a volta de Schmidt como titular. Ele pode entrar na vaga do Rincon. Também não descarto a possibilidade de ele jogar no lugar do Pituca, hein? Completando o meio de campo, Neymar. E aí na frente, Soteldo é o mais cotado para ser titular, no lugar do Tassiano, Tiquinho e Guilherme. Esse é o time provável do Santos para essa partida contra o Água Santa, partida importantíssima. O Santos tem que fazer sua parte. Se fizer sua parte, se vencer o jogo, no mínimo, vai terminar a rodada dentro da zona de classificação em segundo lugar, e aí já alivia bastante a situação. Até porque o jogo seguinte, depois do Água Santa, é contra o Noroeste, também na Vila Belmiro, jogo considerado fácil, né? Assim como o Água Santa, o Noroeste é uma das piores equipes do campeonato. E na última rodada, o Santos ainda tem outra equipe de baixo, né? Outra equipe que luta aí contra o rebaixamento, que é a equipe da Inter de Limeira. Esse jogo acontece em Limeira. Enfim, se o Santos vencer o Água Santa, a situação melhora bastante. Vamos torcer por isso. Beleza? Grande abraço a todos. Valeu. Até mais.